E agora as notícias do futebol pela Série B. O Vitória entra em campo logo mais às 8h30 da noite contra o Guarani em Araraquara, no interior de São Paulo. O rubro-negro está no local do jogo desde a quarta-feira e já viajou definido pelo técnico Wagner Benazzi. O time é praticamente o mesmo que empatou com o Icasa. A única mudança é a entrada do volante Preto no lugar de Mineiro. O Vitória está na 6ª colocação do campeonato e com um triunfo sobre o time paulista, a equipe tem boas chances de entrar no G4. Já no Bahia, as coisas não andam nada bem. O tricolor perdeu mais uma partida em casa e se complicou na Série A. Com pouco tempo para lamentações, o time treinou hoje já pensando na partida contra o Atlético Mineiro. A reapresentação não teve a presença do lateral Dodô, nem do goleiro Marcelo Lomba. Machucados, os dois continuam fora do time. Souza e Fabinho, suspensos pelo 3º cartão amarelo, também não enfrentam o Atlético Mineiro domingo em Sete Lagoas. O Bahia embarcou hoje à tarde para Belo Horizonte com a obrigação de derrotar o Galo, concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque o time mais uma vez não aproveitou o mando de campo. Ontem, em Pituaçu, o Grêmio fez 2-0, logo no primeiro tempo, com gols de Brandão e Escudeiro. E poderia ter feito mais um se Douglas não tivesse perdido este pênalti. No segundo tempo, o Bahia também teve um pênalti, mas Souza diminuiu a vantagem gaúcha. No fim da partida, o goleiro Vitor do Grêmio e da seleção brasileira garantiu o placar com esta defesa incrível, logo após a cabeçada de Jones. O que nós temos que fazer é criar força para sair dessa situação. O que precisa... Eu ainda não sei, tem 2 dias que eu estou aqui. Então, nós temos que resolver esse problema em Minas e vamos voltar a se apresentar de novo diante da nossa torcida. A estreia de Joel Santana com uma derrota diante do Grêmio Porto Alegrense é um dos assuntos que nós vamos comentar agora com Silvio Mendes. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Boa noite a todos do Bahia Record. Pois é, o Bahia vinha empolgado aí, né? Vitória sobre o Flamengo e agora pegou o Grêmio, perdeu, estreia de Joel Santana. Situação complicada, né, Silvio? Olha, falando até com irreverência, hoje um torcedor me barrou na rua, me parou para conversar na praia ali em Amaralina e me disse assim: Silvio Mendes, vem cá, Pituaçu agora passou a ser hospital do servidor público. E eu perguntei a ele, por que hospital? Ele disse que até entrar lá com o braço quebrado, leva pontos. Eu digo, ó, se é por aí, pela base da irreverência, a gente até bate palma pro torcedor, que já está consciente de que o time do Bahia é um time modesto, como eu já disse aqui para os senhores que acompanham o Bahia Record. Não adianta ficar querendo velocidade em tartaruga. O Bahia ganhou aquele jogo do Flamengo lá por uma contingência, era dia do Bahia, o Bahia estava numa tarde espetacular e o Flamengo não jogou nada. Veio com o mesmo time jogar em casa e ficou acanhado diante do Grêmio. É exatamente isso que eu ia te perguntar, Silvio. O torcedor pode cobrar do técnico que acabou de chegar essa derrota, já que o time foi praticamente o mesmo que jogou contra o Flamengo? Até as mudanças, né? Foram praticamente as mesmas, só o Dodô que não jogou porque estava machucado. Na verdade, ninguém pode cobrar nada do Joel Santana. O Joel chegou, deram a dica ao Joel, o Joel já tinha visto o time jogar contra o Flamengo. Ele gostaria de contar com o Dodô, não pôde contar com o Dodô, estava com problema no dedo mindinho do pé, não aguenta nem calçar chuteiro, já está vetado para o próximo jogo. Ele improvisou quem? O Marcos, porque ele não conhecia o Maranhão. No intervalo deram uma dica mais forte a ele, ele veio com o Maranhão, o time melhorou. Mas o primeiro tempo do Bahia foi que derrotou o Bahia ontem contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Não foi por causa de Joel, não foi por causa de ninguém. A gente até pode dizer que Joel consertou no intervalo, que o time mudou de água para vinho no segundo tempo. Foi melhor do que o Grêmio, agora falta de competência nas finalizações. E o Vitória, né, Silvio? Hoje tem jogo, daqui a pouco, 8h30 da noite contra o Guarani. Qual é a situação hoje do Vitória? Olha, o meu medo é que o Vitória gosta de ressuscitar cadáver. Ele chega, o time está lá embaixo, ele pega e levanta. E o Guarani está na zona de rebaixamento. O Vitória hoje ele tem o propósito de entrar no G4, mas para ele entrar no G4 ele precisa cuidar do lado dele. Ganhar primeiro do Guarani, o jogo é lá em Araraquara, num campo neutro, porque o Guarani está jogando fora de Campinas. O Vitória precisa ganhar, torcer para que o Paraná ganhe do Americana, para que o Vitória entre no G4. E ainda com o Paraná brigando com o próprio Vitória na contagem de gols. Porque se o Paraná disparar uma goleada no Americana e o Vitória deu 1-0 no Guarani, quem vai é o Paraná, não é o Vitória. Então tem todas essas circunstâncias.
Mas o jogo é bom para provar que Wagner Benassi está botando o Vitória no caminho certo. Como é que você acha que ele deve colocar a equipe para jogar assim? Ele vai botar o mesmo time, exceção de Mineiro no meio de campo, que será substituído por Preto, que é um jogador que ele trouxe como referência para o time do Vitória, um jogador da responsabilidade dele, é um jogador que ele acredita, é o xerife dele no meio de campo. Ele trouxe, vai jogar ao lado do Neto Coruja e do Wellington, numa formação com Preto mais avançado um pouquinho, junto do Lúcio Flávio. Vitória pode até sair para um 4-3-3 em cima do Guarani, que é uma equipe modesta, ganhou do Vitória 9 vezes, o Vitória ganhou dele 8, 10 empates, a supremacia por um jogo do time do Guarani. Então a gente fica na expectativa de que o Vitória hoje esqueça que ele é desenrolador de múmia e deixa as ataduras do Guarani lá com o Guarani. Agora eu li uma declaração, Silvio, essa tarde do Wagner Benassi, dizendo que é preciso respeitar o adversário, no caso o Guarani, né? Você acha que é um adversário, você falou que no histórico as duas equipes estão ali empatando, né, em resultados. Quase empatando, porque o Guarani tem um jogo aí que não computaram em 2005, no Campeonato Brasileiro, não era ainda por pontos corridos, e não botaram na estatística. Mas o Guarani tem 9 vitórias, o Vitória tem... São 27 jogos, 8 com 9, 17, e com mais 10 empates, são 27 partidas com a supremacia de um jogo da equipe do Guarani. Agora, é claro que Wagner Benassi tem que fazer uma pré-eleição em cima disso. Tem que respeitar o adversário. Claro, lógico, evidente. Desde quando o adversário respeita o Vitória. O Vitória não pode chegar lá, jogar acuado como o Bahia jogou ontem contra o Grêmio. E facilitou as coisas no primeiro tempo. Porque se fosse o Bahia, no segundo tempo, o Grêmio não saía daqui cantando de galo. Agora, Silvio, para finalizar, o rubro-negro não pode, o fato do Guarani estar em 18º, né, e estar em uma situação completamente oposta à do Vitória, não significa que o Vitória deva relaxar lá em Araraquara, né? Ao contrário, tem que jogar com muita humildade, tem que jogar com muita perspicácia, não vacilar, porque é esse tipo de adversário que eu digo que o Vitória gosta de ressuscitar, e o torcedor sabe disso, que está lá embaixo, aí o Vitória joga folgadamente. O time cresce, começa a gostar do jogo e complica para o adversário. Vitória não pode se enrolar mais nesse Campeonato Brasileiro se quiser entrar no G4. Ok, Silvio, então vamos torcer aí, né, para o Vitória ganhar hoje e o Bahia também conseguir vencer o Atlético Mineiro no domingo. O Bahia já é mais difícil, porque o Atlético também está querendo sair da zona do rebaixamento. Se o Bahia empatar, o Atlético permanece na zona de rebaixamento, que é a disputa direta de 6 pontos. O Bahia vai sem Fabinho, vai sem o Souza e agora perdeu o Reinaldo. Pode ir com um ataque diferente contra o Atlético de Jones e Júnior, com Marconi voltando ao time no meio de campo. Obrigada, Silvio. Obrigado, Silvio. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Carol. Obrigado, Juca. Boa noite a todos. Os nadadores Ana Marcela e Alan do Carmo venceram mais uma prova disputada na Bahia. Foi a Maratona Nacional de Inema, no bairro de Paripe, em Salvador. 94 nadadores se inscreveram para a prova, realizada em um dos lugares mais tranquilos da orla de Salvador. Com um dia de sol e o mar bem calmo, a expectativa é de uma grande disputa. É marcante dentro das seleções brasileiras a presença de um atleta da Bahia. A modalidade é muito difundida, é muito popular. Então, a Maratona Aquática na Bahia é um case de sucesso. Na prova masculina, Vitor Simões larga na frente, mas logo é ultrapassado por outro baiano, o medalhista no Pan do Rio, Alan do Carmo. Na prova feminina, Ana Marcela Cunha, campeã mundial de maratonas aquáticas, larga na frente, com Fernanda Penergoz em segundo e Gabriela Ferreira em terceiro. A prova é realizada em um circuito de 2.500 metros. Com isso, os competidores precisam dar 4 voltas para completar os 10 quilômetros da maratona de Inema. É uma prova de 10 quilômetros, onde tem que administrar a hidratação, onde você tem que saber dosar a energia para poder chegar no final da prova e estar bem. Ana Marcela Cunha confirma o favoritismo, chegando em primeiro. Na prova masculina, Alan do Carmo fecha a participação na ponta. Dobradinha e festa baiana. Um percurso muito difícil, tá? Passei ali a segunda volta muito forte, então deu uma cansada ali no final, mas deu tudo certo. Acho que o esforço foi grande. A força que eu fiz ali valeu a pena e consegui abrir bastante aí dos outros adversários. É muito bom estar podendo voltar aqui, né, e reviver os sentimentos de quando eu vivi aqui. Mas aqui é minha segunda casa, né? Eu me sinto tanto em casa quanto quando eu estou nadando em Santos. Então eu me sinto muito feliz em estar voltando aqui e estar podendo nadar.
Veja a seguir, trabalhadores da construção civil homenageiam os 9 operários mortos há um mês. E veja também, mãe e filha passam bem após parto de emergência em uma das principais avenidas de Salvador. Você vê